conduzir a lugares que nós muitas vezes poderíamos ter evitado. Mas uma das características do orgulho é porque ele escolhe a quem ouvir. E não só a quem ouvir, o orgulho ele escolhe a quem dar ouvidos. É completamente diferente entre ouvir e dar ouvidos. Eu posso ouvir algumas coisas e não dar ouvidos àquilo a qual eu ouvi. O pai falando para com o filho pode dizer o seguinte: filho, vai agora lavar a louça ali para o papai. O filho está ouvindo, mas como eu sei que ele deu ouvidos? Quando a palavra do pai, a qual ouvida por ele, se torna uma ação em sua vida. Então o filho ouviu, praticou a palavra que o pai o falou, que o pai direcionou. Mas quando o filho não dá ouvido, é quando o filho ouve as palavras, e as palavras que adentraram em seus ouvidos e, consequentemente, desceram para o seu coração, não se tornaram em ações práticas. Aí nós podemos dizer, olhando este cenário como exemplo, que o filho foi desobediente a uma instrução do seu pai. Então o orgulho nos torna desobedientes. O orgulho nos torna pessoas que escolhemos o que ouvir, que escolhemos aquilo a qual vai satisfazer o nosso próprio ego, a minha vontade, e vai chancelar as minhas convicções que já estão dentro do meu coração. O orgulho procura isso. E nós vamos ver hoje num texto de um jovem, creio eu jovem, porque tinha apenas 41 anos de idade quando começou a reinar. Eu tenho 42, sou jovem, né, Léo? Jovenzão, menino. Tinha 41 anos, mas caracterizado como jovem. Que ele busca alguns conselhos. Só que o orgulho dentro do seu coração faz ele escolher quem ele quer ouvir. Então, por favor, abram as suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, versículo 1, leremos até o verso de número 15. 1 Reis, Antigo Testamento, capítulo de número 12, verso de número 1, até o verso de número 15. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Ou você pode também ver aqui no telão, mas uma recomendação que eu te dou, você que é um cristão, tenha o hábito de ler a Bíblia física. Pastor, posso ler a Bíblia no celular? Pode. No iPad? Pode. Mas tenha o hábito de ter uma Bíblia física para que você se familiarize com este livro e evite a tentação de uma mensaginha no WhatsApp. Que você está ali, às vezes chega uma mensagem, deixa eu ver, pode ser importante. A coisa mais importante que você tem neste momento de 2 horas de culto a Deus é o Senhor e ouvir a sua palavra. É a coisa mais importante. A coisa mais importante é ouvir a palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus, subtítulo, lerei na versão NVI, a revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, verso 1, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo?
Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve? Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado. Eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Roboão e todo o povo voltaram, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor que havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aias. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, celebramos ao Senhor nesta manhã com alegria, com inteireza de coração. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Sabemos em quem nós temos crido, sabemos em quem nós temos depositado a nossa confiança e te pedimos, Senhor, nesta manhã, perdão de todos os nossos pecados, que praticamos consciente ou inconscientemente. Te pedimos perdão. Fala conosco por intermédio da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que as Sagradas Escrituras sejam uma realidade na nossa vida. Que ela nos instrua, corrija, nos oriente e nos alinhe conforme a vontade do teu coração para as nossas vidas. Essa é a nossa oração. Repreende no nome de Jesus todo o mal, tudo aquilo que venha nos causar distração, de recebermos um pouco mais da instrução de tua palavra e sairmos daqui, Pai, cheios da tua presença, caia por terra no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. A história de 2 Reis vai acontecer num dos momentos mais gloriosos do povo de Israel, pessoal. Roboão era filho de Salomão. Para a gente poder entender um pouco da história, teve o primeiro rei de Israel, que foi Saul, que desobedeceu algumas ordenanças de Deus, ou seja, não deu ouvidos às diretrizes que Deus tinha dado para ele. E a consequência de não dar ouvidos à voz de Deus foi a perca do seu reinado. Deus então tira Saul como monarca de Israel e prepara um homem segundo o seu coração, o rei Davi. Um homem que não era perfeito, um homem que era falho, e nós vemos isso no texto bíblico. Que Davi, embora sendo o homem segundo o coração de Deus, era um homem de guerra, um homem de batalha, um homem que sempre orava ao Senhor antes de ir para cada uma de suas batalhas, e a Bíblia diz, principalmente nos Salmos, que o Senhor concedia vitória, porque era natural para todo monarca e rei de Israel que ia para alguma batalha, fazer uma oração e consultar ao Senhor antes de ir para aquela batalha, dizendo de comum nas suas orações: vou ganhar ou não? Devo pelejar ou não? E o Senhor falou: vai, porque entregarei nas suas mãos esta cidade, entregarei nas suas mãos os seus inimigos. Esse era Davi, um homem imperfeito. Embora orasse ao Senhor,
a palavra de Deus diz que ele comete um adultério, depois ele comete um homicídio, se arrepende fazendo o Salmo de número 51, Deus, pequei diante de ti, contra ti somente pequei e fiz aquilo que não era reto aos seus olhos. Deus então restaura a vida de Davi, mas a consequência de sua desobediência foi uma família completamente destruída que nós já estudamos aqui. Aonde o profeta Natã fala para ele, a espada nunca mais se apartará da tua família. Ou seja, as suas atitudes, Davi, as decisões que você tomou, as escolhas que você tomou, tendo consciente que foi uma desobediência às diretrizes do Senhor, o Senhor te perdoará, mas a consequência irá perdurar na tua própria casa e na tua própria família. Então, Davi tem um filho, e esse filho era Salomão. Salomão, então, tem a incumbência, logo após de seu pai Davi morrer, de construir o templo de Israel. E Salomão, quando inicia o seu ministério, inicia o seu reinado sobre todo o povo de Deus, sobre todo Israel, o Senhor lhe aparecera num sonho, dizendo, Salomão, o que você quer que eu te dê? Salomão não pede riqueza, Salomão não pede a morte dos seus inimigos, Salomão não pede justiça para suas próprias mãos, não, muito pelo contrário. Salomão fala o seguinte, Senhor, o Senhor me colocou como líder dessa grande nação, nação essa que não é minha, é tua, Senhor. Então eu te peço sabedoria para guiar este teu grande povo nas diretrizes, nas ordenanças e debaixo da tua lei, porque o povo não é meu, o povo é teu, Senhor. E o Senhor, então, lhe concede sabedoria mais do que qualquer outro homem na face da terra. E Deus ainda fala, no presente ou no futuro, ninguém na face da terra será mais sábio do que você. Ninguém na face da terra será mais rico do que você. Você será um diferencial. E Salomão, então, expande o seu reinado. O povo de Israel vive o seu ápice, vive o seu apogeu em economia, em poder bélico, militar, econômico, político, social, uma das eras mais importantes da face de Israel. Era rico. Casamentos que ele teve com outros reinados, com filhas de outros reinados, porque teve um tempo de paz. Ele constrói o templo que poderia ser quase que naquela época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como na Babilônia, que tinha os jardins suspensos. Israel era um grande império, a qual Salomão era o monarca. Só que para construir tudo aquilo, existia um preço. Salomão, então, embora muito sábio, tinha que colocar pessoas para trabalhar. Tinha que colocar pessoas para construir o templo. O templo não era barato, o templo era caro. E vamos ver então agora o tamanho da mão de obra que Salomão utilizou para poder fazer aquele grande templo de Salomão, que era a morada do Senhor, que era o templo da habitação de Deus, aonde a arca da aliança ficara ali, e essa arca simbolizava a presença de Deus, que quase ninguém tinha acesso, exceto o sumo sacerdote, no dia da propiciação, dos sacrifícios pelo pecado do povo. Olha o que diz o texto bíblico em 1 Reis, capítulo 5, verso 13 ao verso 18. 1 Reis, capítulo 5, versículo 13 até o verso de número 18. Abram sua Bíblia. O rei Salomão impôs trabalhos forçados. Trabalho, o que está escrito no texto? Forçados. A 30.000 homens de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, que se revezavam. Passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão chefiava o trabalho forçado. Salomão tinha
70 mil carregadores, 80 mil cortadores de pedra na colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os trabalhadores. Para o alicerce do templo, o rei ordenou que fossem retiradas da pedreira grandes blocos de pedra lavrada de qualidade superior. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a construção do templo. Então o templo era uma grande obra, que envolvia uma mão de obra maciça, intensa, mais de 70 mil pessoas trabalhando. Imagine 70 mil pessoas se a gente pegar um estádio aqui de São Paulo, ou Itaquerão, ou Morumbi, ou Allianz Parque, lotado, 45 mil pessoas, 50 mil pessoas, naquele fervor, era mais do que aquilo trabalhando. Mais de 45, 60 mil pessoas trabalhando para quê? Para a construção do templo. Um trabalho extremamente pesado e um trabalho forçado. Um trabalho duro, um trabalho difícil. Salomão, então, inicia muito bem. Tem o seu momento muito privilegiado por Deus em seu reinado. Só que nós sabemos que o término de Salomão, por ser tão sábio, casamentos políticos, casamentos se colocando em julgo desigual, aonde permitiu entrar idolatria, e a idolatria foi a sua ruína. Salomão começa bem com Deus e termina longe da presença do Senhor na idolatria. Por isso que a palavra do Senhor diz, o final das coisas é melhor que o início. Porque nós podemos começar bem, mas no meio do caminho a gente pode se perder. Salomão, então, morre. Quem começa a reinar? Roboão, seu filho. Roboão, com 41 anos de idade, começa a reinar. E ele pega esse grande império do pai. Um império com riquezas incontáveis. Um império com soldados como a areia do mar. Tudo debaixo de sua autoridade. Tudo debaixo do seu comando, Roboão agora tem. E quando Roboão começa a reinar, a primeira coisa que quando as pessoas vão ungir um rei ali para poder fazer todo aquele processo, o ritual de ungir o rei perante toda a comunidade. Agora ele é um dos representantes do reinado de Israel para garantir a lei, para garantir o governo, para garantir os princípios cristãos. Era o rei. Quando foi fazer isso com a vida de Roboão, o povo se reúne, principalmente um que estava fugindo, Jeroboão. O povo se reúne e fala o seguinte: Roboão, precisamos bater um papo com você, rei. Precisamos conversar um pouquinho. Seu pai, ele impôs para a gente grandes impostos, uma carga tributária muito pesada. Foi difícil trabalhar, mas nós trabalhamos, nós entregamos o resultado. O templo está construído, a glória do Senhor está lá. Nós entregamos, mas nós pedimos uma coisa: agora que você vai começar a reinar, tem como você aliviar um pouquinho mais os impostos? Tem como você aliviar um pouquinho mais essa carga tributária? Tem como você aliviar um pouquinho mais o trabalho, porque o seu pai colocou um trabalho muito pesado. Note que o povo não estava falando, nós somos contra a monarquia, nós somos contra a sua liderança, não. O povo estava falando, alivia para a gente trabalhar mais tranquilo e nós vamos te servir. Nós vamos te servir. Nós não estamos conversando com você, ó rei, para nos rebelarmos como insurgentes, não! Nós estamos aqui só pedindo, alivia para que a gente continue trabalhando e prosperando o reinado, e a gente vai estar servindo você. Roboão, então, escuta aquela palavra que nós lemos e fala o seguinte: olha, eu recebi o pedido de vocês, ouvi o pedido de vocês, daqui a 3 dias você vem falar comigo. Tá bom. Roboão sai e vai para as autoridades de Israel. E nas autoridades de Israel, que eram os anciãos, as pessoas experientes, que serviram, diz o texto bíblico, Davi, Salomão, pessoas com experiência. Ele pergunta, o pessoal quer que eu alivie a carga. O que vocês me aconselham?
os anciões experientes, pessoas mais velhas, que já têm a vida, trilhou um bom caminho de vida, fala para ele, olha, se você agora for servo deste povo, favorável, ajudá-lo, auxiliar esse povo, detalhe, eles vão te servir para sempre. Você vai perpetuar seu reinado. Ajuda o povo. Seja servo dele, eu estou aqui para servir vocês. Faça isso. Só que o texto bíblico diz que Roboão ouviu as palavras dos mais experientes e rejeitou essa palavra em seu coração. Não quero essa palavra. Guarde isso. Não quero. Vou buscar conselho com quem? Com jovens, meus amigos. Ele sai. E vocês, meus amigos, que cresceram comigo, a mesma faixa etária, de idade. O que vocês acham que eu devo responder para o povo? Ah, o pessoal falou isso para você? Para aliviar que a carga está pesada? Fala o seguinte para eles. Tá vendo esse meu dedo mínimo aqui? Tô vendo. Esse daqui é mais grosso que a cintura do meu pai. Imagina, o Pedro tá aqui como o sucessor. Fala, tá vendo esse meu dedo aqui? E meu pai está usando 46 de calça. Esse meu dedo é maior, mais grosso do que a calça do meu pai. A cintura do meu pai, tá entendendo? Ou seja, se meu pai foi pesado para vocês, eu vou ser muito mais pesado ainda. Vocês vão aprender a me respeitar. Ele ouviu o conselho de quem? Gostei do conselho dos jovens. Gostei do conselho dos meus amigos. Passa 3 dias, o povo volta. Quando o povo volta, fala, e aí, ó rei, viemos aqui, você ordenou o que nós acabamos de ler, para daqui a 3 dias você nos dá uma resposta. O que o rei fala? Diz o texto que nós acabamos de ler. Ele fala asperamente. Vocês estão fazendo isso? Vou dobrar os impostos. Meu pai castigou vocês com chicotes de couro. Tranquilo, eu vou colocar chicotes e lanças pontiagudas. Se o do meu pai doía, o meu vai arrancar pedaço de carne de vocês. Quando eles fazem isso, o reino de Israel que nós vamos ver foi dividido em 2. Reino do Norte e Reino do Sul. Porque Roboão ouviu 2 conselhos, mas o orgulho dentro do seu coração já tinha escolhido quem ele queria ouvir. E algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto. Em primeiro lugar, o orgulho rejeita vozes que confrontam. O orgulho rejeita vozes que confrontam. Fale para a pessoa que está do seu lado. Gosta de ser confrontado? Agora só fala assim para ele, ó. Orgulhoso. Orgulhosa. Fala. É orgulhoso. O orgulho não gosta de ser confrontado, porque o orgulho tem razão. Porque o orgulho acha que está certo. O orgulho sobe em cima da sua razão e fala, eu decido. O orgulho não gosta de ser confrontado. Olha o que diz o texto. 1 Reis, capítulo 12, versículo 6 ao verso 11. Põe aí o texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam servido a Salomão, seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servires a eles, dando-lhes uma resposta favorável, eles serão teus servos para sempre. Sempre serão os teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciões lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Perguntou-lhes, que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que diz, alivia o jugo que teu pai pôs sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam, este povo te disse, teu pai pôs sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve? Diz, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. O meu pai castigou com chicotes, eu os castigarei com escorpiões.
O orgulho rejeita vozes que confrontam. Seja os experientes, seja servo dele, Roboão. Não é isso que eu quero ouvir. Não é isso que eu quero fazer. O meu coração já sabe que eu vou demonstrar fraqueza se eu agir dessa maneira. Vem cá, os jovens, meus amigos, que vão falar aquilo que eu quero ouvir. Guarde isso. O orgulho nunca procura sabedoria. O orgulho sempre procura confirmação. Nunca vai procurar sabedoria. Sempre confirmação com aquilo que eu quero. Sempre ele vai fazer isso. A atitude de Roboão foi correta. Vou buscar conselhos. Eu vou ter que legislar, governar sobre um povo. Eu vou buscar então conselhos. E ele consulta e busca conselhos de homens mais experientes do que ele. As autoridades de Israel. Tem noção? Vamos lá, pessoal. Sabe com quem que ele estava se aconselhando? Ele estava se aconselhando com os conselheiros do rei Davi. Um rei que quase nunca perdeu batalha. O homem segundo o coração de Deus. Aqueles que aconselhavam Davi. É com esse que ele estava se aconselhando. E quando Davi partiu e mandou para Salomão, Salomão sabia que os conselheiros do pai dele, Davi, eram excelentes, eram ótimos, eram pessoas sábias e experimentadas de vida, que viram o reinado do vô, viram e acompanharam o reinado do pai. O pai morre, ele olha para tudo aquilo. Olha, essas pessoas aqui contribuíram para o reinado de sucesso do meu vô, Davi, contribuíram para o reinado de sucesso do meu pai, Salomão, mas eles estão falando algo que eu não quero ouvir. Aqueles homens tinham experiência, conheciam o povo, conheciam a liderança, conheciam consequências de decisões. Ou seja, a gente viveu tanto, a gente já viu tantas escolhas, tantas decisões de Davi e do teu pai, a gente vai te dar um conselho, filho, faça isso. A gente já está experimentado com a vida. Nós já estamos experimentados com as coisas que a gente viveu. Detalhe, não sendo ímpios, sendo servos de Deus. Nós temos uma caminhada já. Então a gente vai te dar um conselho que vai trazer vida para o seu reinado. Assim como a gente contribuiu para Davi, contribuiu para Salomão, vamos contribuir para você. Mas Roboão não quis ouvir esses conselhos. Por quê? Porque o seu coração é orgulhoso. E o jeito que ele falou vai parecer fraqueza. Ele não quis ouvir. Roboão rejeita esse conselho, procura os seus amigos. Quem que ele vai procurar? Amigos da mesma idade, da mesma criação e a mesma experiência limitada. Isso daqui é para jovens. Jovens, vocês não têm experiência. Nossa, pastor, não tem mesmo de vida. Ele procura alguém, imagina só, você tem 22 anos, nem viveu ainda, está pedindo conselho para amigo da mesma idade que ainda nem viu a vida. É isso que Salomão fez. Isso que Roboão fez. Vem cá, meus amigos de 20, experiência limitada, não viveu ainda os baques da vida e pede conselho para reinar sobre um povo daquele tamanho. Nem tem experiência de vida, teve a mesma criação. Olha o que Roboão faz. Então, a gente começa a ver jovens, escute os mais experientes. Porque os mais experientes, às vezes, vão falar para vocês, não façam isso. E vai confrontar o teu ego. Aí sabe o que você tem que fazer? Eu não gostei, mas vou fazer. Porque ele já sabe lá na frente. Já sabe lá na frente. Mas o jovem, não me agradou. Mas por que não agrada? Por causa do ego. Eu quero fazer dessa maneira. E busca quem? O orgulho. Quem confirma. Quem confirma. Ou seja, não gostei do que fulano de tal falou. Deixa eu buscar alguém que fale. O que você acha disso? É verdade. Eu busco pessoas para confirmar. O verdadeira sabedoria busca o conserto da palavra. E nós vamos ver no texto. A verdadeira sabedoria busca confronto direto, pessoal. O sábio gosta de ser confrontado. O sábio gosta de ser repreendido. O sábio gosta. Aí a pergunta é, se você não gosta de ser repreendido, você não é sábio. Provérbios vai trabalhar, o sábio gosta da repreensão. Sabe por quê?
Porque com a repreensão eu me torno sábio e não caio em caminhos que não deveria cair. Aí daqui a pouco você vê que a sua vida passa e você perdeu a vida, perdeu pessoas, perdeu amizades, teve afastamentos, teve uma série de coisas, como foi com Roboão, porque ele deu ouvidos ao orgulho dentro do seu coração. O problema não foi ouvir os conselhos, o problema foi eu me aconselhei com quem não tem experiência de vida e os diretrizes de Deus para minha vida. Simples assim. Pastor, isso daqui é real. Imagina, vai pedir conselho para alguém que não é servo de Deus, está passando na crise do casamento. O que a pessoa vai poder falar para você? Via de regra, separa. Simples assim. Mas se você vai se aconselhar com alguém sábio, com a diretriz de Deus, vamos orar para que Deus restaure o casamento. Está entendendo? Ou seja, veja quem você vai. Não adianta, você tem 20 e poucos anos, vou buscar um conselho de 19, uma pessoa de 19 anos para... Estou dando só idades aqui para mostrar que é jovem. De 19 anos sobre relacionamento. Não sabe. Sabe o que você tem que buscar para relacionamento? Quem é que está? Estou casando novo. Quanto tempo você tem de casado? 20 e poucos anos. Quero me aconselhar com você. Como que você aguentou 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, com um monte de dificuldade, com um monte de intempéries da vida, passou dificuldade financeira, passou crise do primeiro ano, passou crise dos 7 anos, queriam se separar, e vocês permaneceram 30 anos juntos. Eu quero me aconselhar com essa pessoa. Aí você, casado, a pessoa está noivo, vai se aconselhar com quem nem tem experiência de vida? Vocês estão entendendo o que o Roboão fez? Porque eu quero aconselhar e busco pessoas que confirmem aquilo que está dentro do meu coração. Mas por que eu busco? Porque eu sou orgulhoso. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você é orgulhoso? E eu achei muito interessante esse texto quando eu estava lendo, porque ele pega e se aconselha com amigos, homens da mesma idade, mesma criação, e um dos textos aqui é experiência limitada. Esse eu achei fantástico no comentário. Eu nunca posso me aconselhar com pessoas que têm experiência limitada. Ou seja, não viveram o quanto deveriam viver para me aconselhar, porque não tem experiência naquilo ali. É a mesma coisa que eu, casado há 22 anos, né? Senão vem um pau de... Casado há 22 anos, vou pedir aconselhamento de casal para um casal que acabou de casar, que não tem um ano. Não tem nexo. Eles nem passaram por crise ainda, nem passaram por uma crise ferrenha financeira, Léo. Que o casal, tudo bem, crise ferrenha, que não tem dinheiro para nada, aí tem que olhar para um na cara do outro sem a cobrança. Nem passou por essa experiência, vai me aconselhar como? Nem passou por isso. Está entendendo? Ah, mas pastor, é porque tem que se aconselhar na Bíblia com pessoas que têm experiência. Roboão se aconselha com pessoas erradas. Então guarde isso. Tome cuidado com quem você dá ouvidos. Porque às vezes você dando ouvidos para confirmar o que você quer, vai gerar destruição, afastamento, perca de unidade, um monte de coisa, que para você reparar vai ser só Jesus. Só Jesus para reparar. Mas por quê? Porque deu ouvido ao coração. Vou tomar tal decisão. O que você acha? Não faça isso, está errado. Não quero ouvir isso daqui não. O que você acha? Aí conversa, não é verdade, você está cheio de razão, o outro está errado. Faz isso mesmo. Ponto, acabou. Falta de sabedoria. Porque eu sempre busco o conselho que venha confirmar aquilo que já está decidido dentro do meu coração. E Deus deixa, só que a consequência vem. Fale para a pessoa que está do seu lado. A consequência de você ouvir mal virá. Olha que interessante. Olha o contraste nesse texto. Os anciões pensavam no povo. Os jovens pensavam na imagem do rei. Os anciões, olha que interessante, pensavam e perguntaram: como que eu posso preservar o reino? Os jovens, como que eu posso demonstrar força? Como que eu posso demonstrar minha liderança?
inexperiente, imaturo. Só que maturidade não está atrelada também, pessoal, à idade. Porque tem pessoas que podem ter 40, 50 anos e ainda são imaturas. Como que você pode saber que uma pessoa ela é madura? Um dos requisitos para descobrir se uma pessoa é madura: a quantidade de responsabilidades e compromissos que ela pode assumir. Se ela faz com maestria, é uma pessoa madura. Se ela faz de qualquer maneira, não é uma pessoa madura. Então você consegue ver o número de o índice não. Você consegue medir, entre aspas, a maturidade. Tem um jovem com 22 anos, deixa eu ver quantas responsabilidades eu posso colocar para ele ou para ela. Coloquei uma série de responsabilidades. Atendeu de forma madura, responsável, e fez aquilo que tinha que fazer? Maduro. Embora tenha idade, tem responsabilidade, tem compromisso, pode contar, uma pessoa que vai para cima. Agora, coloca certas responsabilidades para um da mesma idade, 22, não chega no horário, não entrega, não faz as coisas, sempre dá uma desculpa quando é cobrado. O que acontece? Imaturidade. As próprias ações mostram se eu sou uma pessoa madura ou se eu não sou uma pessoa madura. E muitas vezes, pessoal, a gente é igual Roboão. A gente escolhe exatamente o que o nosso orgulho, o nosso ego quer ouvir. Muitas vezes nós fazemos isso. Quer ver um exemplo? Quando queremos muito alguma coisa, nós procuramos pessoas que concordam com a gente. Você já faz isso. Não adianta falar que não faz. Fala pra pessoa que está do lado, você faz isso, irmão? Faz sim, não adianta também. Eu faço, todo mundo faz. Para. Eu vou procurar. Por quê? Porque eu quero que concorde comigo, Léo. Olha, meu, tá um negócio não tá tão legal aqui. Tô pensando em tomar essa decisão. Ah, é verdade, Renato, você tá cheio de razão mesmo. Essas coisas. Eu procuro pessoas que você quer confirmar porque eu quero muito aquilo. Olha, quero namorar com fulano de tal. O que você acha? Ou com a fulana de tal. Não namore, isso daqui não tá não, mas eu quero. Aí eu não vou mais falar com essa pessoa, eu vou buscar pessoas que vão confirmar o que eu quero. Não, para. Não, eu gosto. Para, o seu sentimento vai te arrebentar. Lá na frente, vai te arrebentar. Mas por quê? Porque nós fazemos isso, ó. Quero tomar essa decisão. Não, se eu for falar com aquilo, vai me repreender. Vai falar que quem tá errado sou eu. Não, vou falar com esse daqui. O que você acha? O que você acha daquela situação? Ó, tô lendo isso, o que você acha? Não, é verdade. É verdade mesmo, tá vendo? Eu busco pessoas para confirmar o meu desejo do meu coração que eu já quero. Não faça isso. Recomendação para você, busque pessoas que te contrariam, biblicamente. Tô pensando em tomar essa decisão, vê bem, isso daqui não é de Deus. Tô pensando em namorar, toma cuidado, isso daqui é jogo desigual. Tô pensando em me separar, toma cuidado porque a Bíblia não diz isso. Porque quem quer se separar tá sofrendo. Pessoal, tá sofrendo. Quer se separar, mas pera aí, vamos buscar restauração. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor Jesus. O homem deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Vamos orar para restauração. Vamos fazer isso. Ou seja, porque é difícil, é confrontador, mas é de Deus. É de Deus. Mas vai confrontar o seu ego? Vai bastante. Vai confrontar o meu ego? Vai e muito. Quando nós, olha que interessante, quando nós não gostamos de uma correção, sabe o que a gente vai fazer? Buscar uma outra opinião. Ah, recebi essa correção. Ah, não gostei, mas olha só, a gente é muito sutil. O que você acha disso que foi falado? Jesus tem misericórdia da gente. A gente não gosta de ser confrontado nosso orgulho, nosso ego. Sabe por quê? Porque quando o nosso ego e orgulho é confrontado, a gente tem que parar de fazer aquilo que a gente estava gostando de fazer. Eu não quero parar, porque eu gosto. Mas eu tenho que parar. Mas eu gosto, por que eu vou parar? Não está me fazendo mal nenhum. Você que acha, mas lá para frente vai ter uma consequência drástica. Tá entendendo, pessoal? A gente gosta de fazer isso. Quando a palavra de Deus nos confronta, o que a gente vai fazer? Vou buscar alguém que vai interpretar diferente. Ah, não, essa palavra aqui o pastor falou, tá na Bíblia, vou ver quem interpreta diferente. Toma só cuidado para não ver uma teologia liberal, tá? Porque teologia liberal você pode tudo, pessoal. Teologia liberal você pode tudo. Não, mas se está na Bíblia, está escrito. Está escrito. O que está na Bíblia não pode ser alterado. E ela vai nos confrontar. E sabe onde ela confronta? Nosso ego.
1 Coríntios, capítulo 6. O que diz o texto? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me edificam. Tudo me é lícito, é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o corpo, e o ventre também são para os alimentos. Porém, o Senhor, os pecados que os homens cometem fora do seu corpo, aquele que se ajunta com a meretriz, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios. Ele está combatendo, sabe o que? A imoralidade dentro da igreja. Você não pode pegar um templo do Espírito Santo e fazer uma meretriz. Você está se relacionando sexualmente antes do casamento. Está errado isso. A Bíblia diz. O que tem que fazer? Corrigir, se conserta, se alinha. É o que a Bíblia diz. Mas pastor, isso tá? Vou ainda mais longe ainda. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Sabe o que estava acontecendo com o povo lá? Um menino estava olhando para a esposa do seu pai, leia na Bíblia, 1 Coríntios 5. Olhando para a esposa do pai, tendo relações com a esposa do pai. E sabe onde o menino estava? Dentro da igreja. Paulo escreve: pessoal, o que vocês estão fazendo? Vocês são crentes ou não? O que vocês estão fazendo? Meu camarada com a esposa do pai, tira ele daí agora, expulsa ele do meio se ele não quiser se converter, tira ele, um pouco de fermento vai levedar toda a massa, tira, para que o corpo seja condenado, mas no dia do juízo ele seja salvo. Olha o que Paulo fala. Pastor, está na Bíblia isso? Pode ler. Não sou eu só exponho o texto e a palavra de Deus nos liberta. Porque a palavra de Deus sempre, eu sempre disse isso aqui, pessoal, vai confrontar o nosso ego e vai mostrar o quanto eu e você, muitas vezes, estamos desalinhados com aquilo que Deus quer. É a palavra. A gente olha e fala, estou muito torto, deixa eu dar uma voltada aqui. Isso daqui precisa melhorar. É isso que a palavra de Deus faz. Mas olha só a diferença. Porque existe uma grande diferença entre buscar direção e buscar aprovação. Quem busca direção, aceita ouvir não. Eu quero um direcionamento, me fala. Não, isso daqui vai ser vida para você. Mas quando eu busco a aprovação, eu sempre vou buscar alguém que diga assim. Esse é o confronto da palavra. Olha o que diz o texto. Provérbios, capítulo 12, versículo de número 15. Provérbios 12, 15, com base em Roboão. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. Olha que interessante. Eu acho, Renato, que está certo esse meu caminho. Posso estar sendo insensato. Mas para mim eu estou certo. Insensato eu estou sendo. Mas o sábio faz o quê? Ele olha. Peraí. Eu vou querer ouvir esse conselho. Uma pessoa mais experiente. A palavra de Deus está dizendo isso. Isso daqui vai ser bênção para a minha vida. Lá eu vou colher os frutos dessa minha decisão. Ótimo. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso 22. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Roboão tinha grandes conselheiros, homens de experiência, homens de Deus, mas quis se aconselhar com jovens da mesma idade, com experiência limitada. Vão adquirir experiência? Vão, mas agora é limitado, não conseguem ouvir. Aí quando a gente toma isso, pessoal, sabe o que é mais interessante? Porque a consequência não vem agora, vem daqui a uns anos. Vem daqui a uns anos. Quem aqui já passou dos 40 a mais, sabe do que eu estou falando. A consequência não vem quando você tem 17, 20 anos, não vem agora. Quem já passou dos 40 a mais sabe, fala, já vi essa história, com 17, com 20 e poucos, tomou essa decisão. Pessoal, com muito temor eu falo isso. Eu já vi pessoas tomarem decisões lá atrás e destruírem a sua vida com 30 e poucos anos. E eu já vi, experimentei e aconselhei. Não faça isso. Eu já vi.
Passou 10 anos, porque a gente não vê agora. A gente vê agora. A gente não vê agora. Eu já vi que eu aconselhei pessoas na Bíblia, falei, olha o que a Bíblia diz. Toma cuidado. Aí o exemplo, estamos em 2026. Aí eu já vi chegar em 2032 e arrebentar tudo. Porque a gente não vê 2032, você não vê 2032. Você só vê agora, 2026. Só que a decisão que a gente está tomando agora, os conselhos que a gente está tomando agora, eu já vi. Dito e feito. Ah, pastor, você está profetizando mal? Não, eu só mostrei na Bíblia o que ia acontecer. Era batata que ia acontecer isso. Está na Bíblia. É a consequência da atitude. Só que muitas vezes nós, com o orgulho do nosso coração, a gente faz isso. Guarde isso. Quem rejeita a correção, normalmente vai abraçar as consequências. Quem rejeita a correção, normalmente vai dar um belo abraço nas consequências. Segundo lugar que a gente aprende. O orgulho nunca destrói apenas quem o carrega. O orgulho nunca destrói apenas quem o carrega. 1 Reis, capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei. Presta atenção nisso. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei. Que temos em comum com Davi? Que herança temos com o filho de Jessé, que era Davi, o vô? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, Davi. E então os israelitas se foram, cada um para a sua casa. Não vou entrar no quesito soberania de Deus agora, porque Deus já queria que fizesse isso, ele tem controle de todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Já que você não ouviu o nosso conselho que a gente pediu, mas você se aconselhou com gente experiente, se aconselhou com gente jovem, mas quis falar conforme os jovens, aquilo que você queria ouvir, o orgulho do seu coração, sabe o que vai acontecer? Tchau. O que nós temos com a casa de Davi? O que nós temos com a casa de filho de Jessé? Toma conta e sai. Sabe o que acontece com o reino? Divide o reinado. Judá fica no reino de baixo, reino do norte e do sul, reino de Judá e reino de Israel. Judá fica com um lado e Israel fica com a outra parte de cima. O reino de uma dinastia de anos é dividido por causa dessa resposta de Roboão. A resposta de Roboão foi dura, arrogante, sem sensibilidade, sem compaixão, sem discernimento. Resultado, o reino se dividiu. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Roboão pensava estar fortalecendo sua autoridade, mas o seu orgulho destruiu justamente aquilo que ele queria preservar. Esse é o problema do orgulho, que quando eu e você tem ele, o orgulho, ele vai muitas vezes prometer pra gente, sabe o quê? Força. Mas sabe o que ele vai produzir? Isolamento. Você vai se sentir cada vez mais sozinho, isolado, sem relação. O orgulho vai prometer pra você respeito. As pessoas vão me respeitar mais se eu fizer isso. Muito pelo contrário, vai criar mais afastamento para mim e para você. As pessoas vão se afastar mais ainda de mim. O orgulho vai prometer autoridade. Não, agora eu vou ter autoridade se eu fizer isso daqui. Tá bom, vai destruir relacionamento com quem você estava querendo construir e já acabou. O orgulho de não querer dar ouvidos às vozes experientes que era Deus falando com a nossa vida. Mas eu busquei o quê? Através do meu orgulho, quem eu vou ouvir. Quem eu vou dar ouvidos. Roboão perdeu tudo, sabe por quê? Porque ele não tinha humildade para ouvir o que ele não queria ouvir. Perdeu pessoas, perdeu confiança, perdeu unidade e relacionamento. Por quê? Porque eu não quis ouvir, porque eu sou orgulhoso. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é orgulhoso, meu irmão? Filipenses, capítulo de número 2, Novo Testamento, Paulo escrevendo para a igreja de Filipo, capítulo 2, versículo 3 e versículo de número 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um
não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Fale para a pessoa que está do seu lado, seja humilde, irmão. Renato, seja humilde. Considere os outros melhor que você. Ah, não, mas eu sou melhor. Para com isso. Orgulho. Você pode ser bom em alguma coisa, mas considere o outro é melhor que eu. Considere os outros, é Bíblia. E o Senhor vai sempre na contramão do mundo. Eu tenho que mostrar que eu sou bom. Deus não, fala que o outro é superior. Ai, Jesus, mas o outro não é superior, não. Trate como se ele fosse superior. Porque quando eu trato, quando as outras pessoas são superiores a mim, eu consigo ouvir, eu consigo me relacionar, eu consigo conversar. Mas se eu me trato como superior, eu não quero dar atenção. Eu nem quero ouvir. Romanos 12, versículo de número 16. Olha o que diz o texto. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Isso é interessante. Quando Paulo fala para Roma, tinha uma concepção no império de grandes hierarquias e classes sociais. Dos judeus, dos gentios, e o Império Romano era uma casta diferenciada. Só que então todos começam a se converter. E quando se converte, estão na igreja de Roma, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falam: aprenda a se relacionar com os outros. Você não é superior a ninguém. Você não é superior a ninguém. Abaixa, Paulo falando para a igreja, abaixa a sua arrogância, Romano. Você era soldado e general. Olha o que Paulo está falando. Você é soldado e general no império. Aqui você é servo. Aqui você é servo. Aqui você vai se submeter às autoridades eclesiásticas da igreja. Mas eu sou general. Não. Lá você é general. No campo eclesiológico, todos nós estamos aqui para servir uns aos outros em amor e sem arrogância. Você é capitão, você é vereador, você é governador. Lá fora, dentro da casa do Senhor, você é como qualquer um. Fale para a pessoa que está do seu lado, isso aqui serve para mim também. Você não é a última bolacha do pacote. Fala assim para ela também, ó. O mundo não gira em torno de você, tá? O mundo não gira. Agora eu vou mais ainda. As pessoas não estão preocupadas com você toda hora não, viu, irmão? Não tá. Se a pessoa está preocupada comigo, tá nem aí para você. Não tá nem aí. Então para de se achar muito, sabe? Ai, tô muito preocupado. Ai, inveja. Tem inveja. A gente ora para isso, tudo. As pessoas não ficam segunda, terça, quarta pensando em você não, viu, filha? Não fica, tá? Então viva a sua vida alegre e sem arrogância. Foi a sua vida em dia. Olha o que diz no último parte. Não seja sábio aos seus próprios. Olha como eu sou sábio. Olha como eu sou inteligente. Olha como eu sou bom, eu estou sendo bom, sábio e inteligente nos meus próprios olhos. Mas o que a Bíblia fala? Posso ser? Não, acabou. Acabou. Não posso ser sábio aos meus próprios olhos. Simples assim. Simples assim. Sou sábio, sou bom. Não, você não é bom nada. Tá isso? Arrogante. Não te estribes no teu próprio entendimento. E para encerrarmos, tem uma frase de Dietrich, do livro dele Vida em Comunhão, um livro muito legal. Recomendo vocês lerem essa obra, que olha o que ele fala sobre comunidade, fé e sonhos. Quem ama, prestem atenção, quem ama mais o seu sonho de uma comunidade cristã do que a própria comunidade cristã, torna-se destruidor dessa comunidade. Olha a profundidade do que Dietrich está fazendo. Se você, Renato, ama mais o seu sonho de uma comunidade cristã, a sua ideia, o seu imaginário, a sua ideologia, a sua projeção de uma comunidade cristã, mais do que a comunidade cristã real, você, Renato, se tornará o destruidor dessa comunidade cristã real que você está. Se você amar mais a ideia do seu sonho que você está projetando, do que as pessoas que estão do seu lado.
Por que que isso é profundo? Se você amar mais uma ideia de casamento perfeito, casamento dos sonhos, como deveria ser o meu marido, como deveria ser a minha esposa, este é o meu sonho, do que a sua esposa e o seu marido real, você se tornará o destruidor do seu casamento real. Se eu amo mais o sonho da minha empresa perfeita, de eu ser um excelente profissional, influente, se eu amo mais essa ideia, este sonho, essa projeção, mais do que a realidade do profissional que eu sou, do desenvolvimento que eu estou tendo, dos desdobramentos em crescimento que eu vou tendo dia após dia, eu me tornarei o destruidor das coisas que eu estou fazendo aqui. Se eu sonho em ter filhos perfeitos, homens e mulheres de Deus, que sigam no temor do Senhor desde a sua juventude, adolescência e infância, e cresçam no temor do Senhor, e amar mais essa ideia do que amar realmente, olho no olho, o meu filho, a minha filha, essas relações interpessoais real, me eu amar mais essa ideia de um filho perfeito, eu serei o próprio destruidor do relacionamento com meus filhos. Isso nos faz pensar. Para concluirmos, hoje a pergunta correta a nós nos fazermos à luz do texto da palavra de Deus não é: quem está me dando conselhos? Não. Quem está me dando conselho? Não. A pergunta é: meu orgulho já escolheu as vozes que eu quero ouvir? Essa é a pergunta. Não quem eu estou ouvindo, não quem está me aconselhando. A pergunta é: o meu orgulho já escolheu quem eu quero ouvir? Será que eu já escolhi esse daqui porque vai... A pergunta é: o seu orgulho já escolheu? Que o Senhor sonde o nosso coração, para que a gente possa ouvir conselhos de vida para as nossas vidas. Essa palavra, meus irmãos, ela nos impede de nos perdermos lá na frente. Por isso que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais conseguir ouvir essa doutrina. A palavra nua e crua, exposta. Sabe o que elas vão fazer? Vão começar a buscar doutores e mestres que preguem para você e para elas aquilo que elas desejam ouvir, que vão saciar o seu coração. Sabe o que elas vão querer fazer, Timóteo? Vão querer fazer o seguinte: não vão querer mais saber o que está na Bíblia. Você é vitorioso, porque você é a obra-prima de Deus. As portas estarão se abrindo para você. Deus te fez como cabeça, não como cauda. Tudo que você colocar a mão será abençoado. As portas se abrirão essa semana para você. Você é uma bênção. Você vai conquistar tudo o que você quer. Mas não vai ouvir: conserta a tua vida e o teu caráter diante de Deus. Não vai falar: vou te colocar lá, mas vigie o seu coração, para que você não se ensoberbeça com aquilo que eu te dei. Vai te colocar em lugares de sucesso, vai abrir portas, mas ao mesmo tempo vai falar: Renato, tome cuidado com as vozes que você tem ouvido e os conselhos. Quem que você está buscando, Renato? É o orgulho, pessoas que só vão confirmar, ou são pessoas que estão confrontando biblicamente as suas decisões? O problema é nós nos perdemos no caminho. Teve um dia, logo no início da minha conversão, 2 meses antes de eu me converter, fui num culto, estava sentado, momento de oração, me ajoelhei, usuário de drogas, bebida, cocaína, pedra de crack, dobrei o meu joelho, estava desempregado,
e falei assim: Senhor, prepara uma porta de emprego para eu poder sustentar minha família. Mora eu, minha mãe e minha irmã. Eu precisava sustentar, ter dinheiro para poder pagar o aluguel. Meu pai tinha já separado da minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. E eu orei ali. Deus usa a vida do pastor através de uma revelação divina e diz o seguinte: tem uma pessoa, um jovem, que acabou de orar e falou o seguinte: Senhor, prepara uma porta de emprego para mim, para eu poder sustentar minha família. Na oração final. Eu comecei a tremer no banco. Eu estava sentado desse lado aqui, onde está ali a Vitória e o seu esposo. Estava ali sentado. Eu comecei a tremer. Falou assim: vem aqui na frente que você vai receber essa bênção da parte de Deus para tua vida. Eu comecei a tremer. Falei: eu não vou não, passar um mico desse. Imagina, estava acabando de vir para a igreja. Eu me lembro que eu estava aquela chaquetona de motoboy, uma touca de maconha. Olha só, o crente indo para a igreja. Com um monte de flor de maconha, assim, ó. E dentro da igreja. Tá me convertendo, irmãos. Irmãos, para de preconceito, viu? Sem preconceito. Igreja é pro pessoal que tá doente. A gente não é perfeito, é pra quem tá doente a igreja. E eu tava doente. Depois que a gente se converte, a gente pensa que a gente é muito santo, né? A gente se converte, você é mega santo. Não, tem que amar. Tava ali. Falei: não vou passar um mico desse. Vem na frente. Não vou. Essa pessoa, Deus continua mostrando. Essa pessoa tá lá do esquerdo aqui. Pode vir na frente que Deus tá te dando essa porta agora pra você. Falei: vou nada, não vou nada. E eu também sabia que era eu. E eu falei: não vou, Jesus. Estou aqui já estou aqui, não preciso ir lá na frente. Não preciso. Aí o pastor fala assim: ó, se você não vir, Jesus está mandando eu aí do seu lado pegar você pela mão e trazer aqui na frente. Aí eu falei: não vou passar um mico desse. Tirei a touca, fui andando no meio da igreja. Chegando no meio da igreja, Deus dá uma outra revelação para ele, que ele fala o seguinte: estou vendo aqui que não é uma porta de emprego que Deus tem para você, não. Deus tem uma porteira de emprego para você. É muito grande. Isso era novembro. Só que ele só vai te dar quando você estiver preparado. Porque se ele te der do jeito que você está, você esquece que ele é Deus. Sabe o que Deus está falando para mim? Você só vai receber, Renato, quando você se converter. Porque senão a bênção que eu vou te dar vai te afastar de mim. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não vamos receber coisas de Deus porque Ele sabe que o nosso coração vai se afastar dele. E Ele faz o quê? Prepara. Passou 2 meses, fui para a casa de recuperação, tomei uma surra de uns 6 policiais, me converti. O Luiz, que está aqui, viu também essa manifestação do poder de Deus e se converteu também, né? Engraçado, né? Um monte de demônio em volta, oh, meu Deus do céu, se converte. Aí eu estava na igreja outro domingo, depois de voltei a casa, eu estava lá na igreja, Luizão. Estava lá na igreja. É quando você tem um encontro com Jesus, ele transforma o seu coração. Guarde isso. Muitas coisas eu e você não vai receber da parte de Deus, porque o nosso coração ainda é imaturo. Deus nunca vai às vezes te colocar, pessoal. Eu falo isso com temor, vocês vão entender. Em lugares altos, se o seu coração não estiver preparado para esse lugar alto. Porque Deus nunca vai te colocar em algo que você vai estar de destaque, que vai te afastar da presença dele. Nunca ele fará isso. Renato, vou te dar condições, vou te dar trabalho, emprego, carro. Se eu não tiver tempo para me relacionar com a igreja, cumprir um chamado, vocação e servir no reino, pode ter certeza que você não vai conseguir. Vai sempre faltar algo dentro do seu coração. Base bíblica, para depois dar uma olhadinha em Eclesiastes, quando Salomão tinha tudo, se corrompe e sente a falta da presença de Deus, dizendo: vaidades de vaidades, tudo o que se faz debaixo da terra é vaidade, é vão, vazio, se não tiver Deus no centro de nossas vidas. Porque Salomão sabia que a maior alegria dele era servir a Deus e ao reino e às pessoas com alegria. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar para que o Senhor Jesus tenha misericórdia do nosso coração orgulhoso, soberbo e arrogante. E Ele possa, através da palavra dEle, transformar esse nosso coração muitas vezes endurecido em um coração de carne, sensível à voz e ao Espírito Santo.